Paz para todos, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos falar sobre um assunto escatológico, que é uma dúvida para muitas pessoas. O tema de hoje é o seguinte: Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todo mundo? Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todo mundo? O que realmente falta para Jesus voltar, para que aconteça a segunda vinda de Jesus? Vamos lá. Esse tema, eu me baseio nele pegando um texto bíblico que é mal interpretado por alguns. O pastor Marco Feliciano, há muitos anos atrás, em uma de suas mensagens, ele citou um texto bíblico e disse que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em toda a terra. Então vamos ler o texto bíblico e analisá-lo usando uma boa hermenêutica, uma exegese, que é tirar do texto aquilo que realmente o texto quer dizer, extrair para nós. Já exegese ou exegese, como alguém diz, é querer colocar no texto aquilo que eu penso, aquele meu achismo, podemos assim dizer. E a Bíblia não pode ser lida e interpretada na base do achismo. Tem que se usar a hermenêutica, que é a doutrina da interpretação bíblica, e usando sempre uma boa exegese, ou exegese, como dizem alguns. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte, a palavra de Deus: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então esse é o texto que tanto o pastor Marco Feliciano como outros pregadores, outros estudiosos acreditam, baseando-se nesse texto, sem nenhum contexto, que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Então vamos analisar à luz da exegese. Aí eu vou fazer algumas perguntas e eu vou responder essas perguntas e vou provar na Bíblia Sagrada para você o que realmente falta para Jesus voltar, o porquê que Jesus não voltou ainda. Se é o que pensam, baseados nesse texto, ou não. Aí eu vou fazer a primeira pergunta. Todas as pessoas do mundo, que hoje são o quê? Cerca de 8 bilhões de pessoas, devem ser evangelizadas para Jesus voltar? É isso que o texto quer dizer? Segundo, será que as pessoas só podem conhecer a Deus pela pregação falada, pelo evangelismo que sai dos lábios daqueles que servem a Deus? Será que essa é a única forma de evangelização, de fazer com que as pessoas conheçam a Deus, seja pessoalmente, visitas, campanhas evangelísticas, seja em cultos públicos, pregações na igreja, que as pessoas ouvem? Será que essa é a única forma de se pregar a palavra de Deus? Vamos à resposta. E para responder eu vou ler um texto bíblico para você que está em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 21, para que você entenda bem o que eu vou falar para você agora. Diz assim o texto: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Presta atenção, versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, olha aí,
e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21, para encerrar e para eu lhe dar a resposta baseado nesses versículos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O escritor aos Romanos aqui deixa claro que a palavra de Deus não é pregada somente com as nossas palavras. A palavra de Deus também é pregada, Deus se faz conhecer, é o que diz o escritor, o seu poder, a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, ou seja, toda a criação de Deus é uma pregação. As pessoas que não têm acesso a uma igreja evangélica, a um missionário que prega-lhes a palavra pessoalmente, elas estão vivendo muitas das vezes na natureza. Elas estão vendo os pássaros, elas estão vendo as plantas, as flores, as árvores, elas estão vendo os luminares que Deus criou, o sol, a lua, as estrelas. Elas estão vendo todas as maravilhas que Deus criou, a diversidade de pássaros, de peixes. E essas pessoas que vivem isoladas em ambientes de matas, como tribos indígenas que ainda hoje vivem totalmente isoladas da sociedade. Recentemente tiraram uma foto de uma tribo indígena que vive totalmente isolada das pessoas, não falam o idioma da civilização, onde vivem as pessoas nas cidades, mas falam ali uma língua particular daquela tribo que é chamada de dialeto. Então às vezes é difícil até de evangelizar essas pessoas pessoalmente, porque além de idiomas existem os dialetos, que é uma linguagem falada só muitas das vezes por aquela tribo de índio, ou de índios que já está em extinção. Tem poucos índios. Então a natureza, tudo que Deus criou, já manifesta a glória de Deus e já é uma pregação da palavra de Deus para essas pessoas. Aí, para que você entenda melhor o que eu quero passar, eu vou falar para você de pessoas que existem no mundo hoje, que não são ou que não foram alcançadas pelo Evangelho ainda. A Janela 1040, só é você dar um Google que você vai ter essa mesma informação atualizada. A Janela 1040 é uma região geográfica que se estende do norte da África até a Ásia, entre 10 e 40 graus de latitude norte. É um termo usado no campo missionário cristão para se referir a uma área com desafios socioeconômicos e acesso limitado à mensagem cristã. Quais são as características da Janela 1040? Primeira, é uma área com alta concentração de pessoas que têm acesso limitado ao Evangelho. Segundo, é uma área com grande pobreza e baixa qualidade de vida. Terceiro, é uma área com falta de recursos e serviços básicos. Quarto, é uma área com muitos governos que se opõem oficialmente ou não oficialmente ao trabalho missionário cristão. Quinto, é uma área que abrange os 62 países menos evangelizados do mundo. Então a Janela 1040 são 62 países que são os menos evangelizados do mundo. Continuando, é uma área que abrange 97% dos povos não alcançados. É uma área que abrange 82% da população mais pobre do mundo.
A origem do termo janela 1040, a esposa de Luiz, Doris, foi quem criou o termo, na verdade. Janela, em vez de seu nome original, a caixa 1040. Então ela passou a chamar janela 1040. Daí veio esse termo, falado pela primeira vez pela Doris, a esposa do missionário cristão Luiz Bush. Então veja só, se hoje existem 62 países do mundo que são os menos evangelizados, aonde 97% dessa população, desses 62 países, ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Esses países, muitos deles, a Bíblia, quando entra lá, é um pedaço de uma folha da Bíblia rasgado, escondido, como se fosse droga, porque os comunistas que ali imperam, se pegarem, a pessoa é presa e até morta. Recentemente tivemos notícias de vários cristãos sendo mortos, assassinados. Isso é uma realidade no século XXI que não é pregado, que não é falado. Se fala muito de direitos humanos, existe a ONU que tem lá uma área que trabalha com direitos humanos, mas na verdade existe muita hipocrisia nesse meio, porque infelizmente o que mais interessa para o ser humano, eu digo na grande maioria, é o dinheiro e o poder. Então essas instituições estão envolvidas com muito dinheiro, com muito poder. Então às vezes aquilo que é falado, aquilo que deveria ser o foco de tal instituição é o que menos se faz. Então isso não é nem propagado, não é noticiado. Essas mortes atuais que tivemos e que sempre acontecem, não são noticiadas pelas grandes redes, grandes emissoras de televisão, nem no Brasil, nem no mundo afora. Então ainda existe muita gente que não foi evangelizada, e Jesus não depende disso para voltar. Eu falo com toda a convicção, Jesus não depende disso para voltar. Agora, vamos analisar o texto que eu citei logo no início, e usar um hermenêutico, uma exegese, porque nós estamos usando essa matéria teológica hermenêutica, como também a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Aí eu quero aproveitar, antes de explicar o texto para que você entenda, e lhe convidar, você que quer se aprofundar mais na escatologia, você que é um jovem que estuda a Bíblia Sagrada, que se interessa em crescer no conhecimento, você que já é um adulto, que já prega, mas precisa melhorar, precisa aprender mais, porque a escatologia é uma área muito profunda. Não é todo mundo que pode adentrar na escatologia, porque senão vai falar coisas que não têm base bíblica de verdade. Então você precisa se aprofundar na escatologia, na doutrina das últimas coisas, e eu tenho para você um material muito didático, um material todo em ordem cronológica, de fácil entendimento, que é útil para os iniciantes até as pessoas mais avançadas. É o e-book O Fim Vem Sobre os Quatro Cantos da Terra. É o e-book que eu acabei de lançar há poucos dias e que está com um preço promocional de R$ 79,90 por apenas R$ 19,90, que ainda pode ser parcelado no cartão. Então aproveite essa oportunidade e assim que o vídeo acabar, vá aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário vai estar fixado o link, você vai entrar e você vai ter mais informações a respeito do e-book O Fim Vem Sobre os Quatro Cantos da Terra, e esse e-book vai cooperar muito com o crescimento escatológico na sua vida. Então vamos lá, Mateus 24 e 24, eu vou ler de novo para que você entenda, para que você medite junto comigo no texto e possamos extrair o que realmente Jesus falou. E este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, é o evangelho do reino, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não vou nem falar do evangelho do reino, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou falar dessa última expressão, então virá o fim.
Isso aqui deixa claro que Jesus não depende do evangelismo em massa para voltar. Porque o texto diz que este evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. A expressão aqui não é então virá o arrebatamento, é então virá o fim. O arrebatamento não é o fim. Quem foi que disse que o arrebatamento é o fim? O arrebatamento da igreja é o primeiro acontecimento do processo escatológico, podemos dizer assim, né, mais externado, mais claro para todo o planeta. Quando Jesus arrebatar a igreja sobe, vai ser a Bíblia quando fala de arrebatamento no original é raptare, é tomar para si com muita pressa, é rapto. O arrebatamento é sim, ao contrário do que alguns dizem, ou será um acontecimento invisível para os ímpios e visível somente para a igreja, é o chamado de arrebatamento secreto que muitos criticam. Só a igreja vai ouvir o soar da última trombeta e vai subir para se encontrar com Jesus. As pessoas ficarão aqui perdidas, dizendo que aconteceu, esse povo sumiu, e é claro que já tem preparado aí alguma invenção a respeito do que possivelmente aconteceu. Eles vão inventar muita coisa, dizer que foram extraterrestres e assim sucessivamente. Então, depois do arrebatamento, segue um processo escatológico que eu falo tudo no meu e-book. Depois do arrebatamento, se inicia aqui na terra a grande tribulação. O anticristo vai assumir o poder. A grande tribulação só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, nos cards, que eu deixo claro e provo na Bíblia que a grande tribulação só acontece depois do arrebatamento. O anticristo toma conta, durante 7 anos acontecerá a grande tribulação, dividida em 2 períodos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. No primeiro período, uma falsa paz, depois ele vai mostrar quem ele é. Após o arrebatamento, grande tribulação na terra, bodas do Cordeiro no céu. Quando entrarmos no céu, vamos participar do tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas, e já adentraremos ali nas bodas do Cordeiro, que durará também 7 anos. Isso eu estou contando com uma contagem humana, é claro. No céu é diferente, é um mundo espiritual. Então, depois do arrebatamento, na terra ainda tem 7 anos de grande tribulação. Na grande tribulação, a palavra de Deus será pregada. As testemunhas, as 2 testemunhas, vão voltar para pregar a palavra de Deus, vidas vão se converter, elas vão trazer sinais além de pregações. Muita gente vai voltar para Jesus na grande tribulação. A grande tribulação, ela é mais uma oportunidade para aqueles que não reconheceram ainda o senhorio de Cristo, e inclusive para Israel. Em breve eu vou trazer um vídeo aqui do porquê Israel não reconhece Jesus como Messias. Eu vou colocar um judeu explicando e depois eu vou falar com todo respeito que esse judeu está errado e vou mostrar na Bíblia. Então, depois do arrebatamento ainda tem muita coisa. Então, não é o fim o arrebatamento. Então, essa interpretação é totalmente errônea. Agora eu vou falar para você, para me adiantar, para o vídeo não ficar longo. Muita gente só assiste vídeo curto, mas você que está interessado mesmo em aprender escatologia, você vai ficar até o final. Se não é a pregação do evangelho em massa em todo mundo, porque a natureza já é uma pregação. Eu li aqui em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 ao 21, que as pessoas que veem as obras de Deus, o que Deus fez, se não reconhecerem o seu senhorio, eles estarão inexcusáveis diante do Senhor. Ou seja, Deus não vai tomar por inocente. Eles podem não ter ouvido o evangelho como nós ouvimos, não poder ir para uma igreja como nós frequentamos, mas e por que eles, em vez de adorar ao Deus que fez todas as coisas, mesmo sem ter o acesso ao conhecimento que a gente tem, eles resolvem adorar o sol? Por que não adorar o Deus que fez o sol?
Por que eles resolvem adorar a lua? Por que eles resolvem adorar animais? Tem países que adoram ratos e outras coisas mais. Por que não adorar o Criador e adorar uma criatura? Então eles ficarão inexcusáveis diante de Deus. Então essa não é a razão porque Jesus não veio ainda. Agora, por que então Jesus ainda não voltou? O que falta para Jesus voltar? A volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, se divide em duas fases. Na primeira, ele vem arrebatar a igreja. Na segunda fase, ele vem livrar Israel. Já no final da grande tribulação, é a grande batalha, onde a Bíblia diz lá em Apocalipse que o sangue vai dar no freio dos cavalos, onde Israel estará perdendo a batalha, nações se unirão contra Israel, que certamente será a terceira guerra mundial, e ali Jesus desce montado no cavalo branco, com a igreja, juntamente com ele, glorificada, e vai livrar o seu povo. Não vou dar detalhes aqui, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então o que é que falta para Jesus voltar? Segundo Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Ele está dando oportunidade para que mais pessoas se arrependam. E falta ser dada a palavra de ordem. Pode ser a qualquer instante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 15 ao 18. Você lê aí na sua casa, porque se eu ler vai tomar muito tempo agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 51 ao 54. Você lê aí na sua casa. Eu espero que tenha ficado claro para você que a volta de Jesus não depende da pregação do Evangelho em todas as nações, em todo o mundo. O Evangelho vai ser pregado em todas as nações, então virá o fim, não é o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer independente do Evangelho ser pregado para todos. Agora, depois do arrebatamento, sim, o Evangelho vai alcançar a todos. Porque a grande tribulação vai ser uma coisa devastadora e todas as pessoas serão alcançadas que aqui ficarem no período da grande tribulação. Os que morrerem, eles são inexcusáveis diante de Deus, porque a própria natureza já é uma pregação do Evangelho. E além disso, o testemunho daqueles que servem a Deus também é outra pregação do Evangelho, que muitas das vezes fala mais do que as nossas palavras. Então espero que você tenha compreendido essa explicação. Então, não é a pregação do Evangelho para todos que falta para Jesus voltar, mas sim, ele está dando mais tempo para que mais pessoas se arrependam. Esse período aqui que ele está dando para que as pessoas se arrependam, segundo eu li na segunda epístola de Pedro 3 e 9, pode acabar a qualquer instante. Só é Deus dar a palavra de ordem, ao som da última trombeta, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, como diz 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, e Jesus vai raiar nas nuvens, e a igreja vai subir para o céu para se encontrar com ele nos ares, tendo seus corpos transformados e glorificados para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, tua casa. Eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal, dá aquele like para que o YouTube entenda que é relevante, clica no sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo o que você acha. É muito importante o seu comentário. Não tenha preguiça não, mete o dedo no like. As pessoas não têm coragem de dar um like. Mete o dedo no like aí, que isso faz com que mais vidas sejam alcançadas por esse vídeo aqui, no nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e sua família, para a glória do nome dele.